A gente vai entender um pouquinho mais sobre a história da Karina. Ela que era uma biomédica e hoje ela está se aventurando aí nesse mundo do marketing digital, trabalhando com treinamentos online e também presenciais. E ela vai compartilhar com a gente quais as sacadas, quais os passos que ela utiliza para gerar leads usando o Facebook para um mercado super específico, que é o mercado da área médica e o mercado da área veterinária. Então, Karina, para a gente começar, conta um pouquinho aí para a gente da sua história. Então, Camila, eu trabalhei como especialista dando treinamentos para médicos, para veterinários. Eram treinamentos bem específicos para a área de ultrassonografia. Com o passar do tempo, eu tive a vontade de empreender, né? Eu acreditava que eu poderia, de alguma forma, transformar o meu conhecimento num produto e levar essa informação de uma outra forma, de um outro formato para esses clientes. Então, eu tomei a decisão de empreender, que desde o início eu percebi que eu teria que usar o Facebook na minha estratégia. Por quê? Primeiro que os médicos estão no Facebook, meu público eu sei que ele está no Facebook. Segundo que o Facebook ele permite a gente diferenciar esse público pelo interesse, mas logo de cara, quando eu comecei, eu percebi que eu estava fazendo alguma coisa errada, que eu realmente não estava alcançando aquele público que eu gostaria. Então, logo eu suspendi os anúncios, tentei pesquisar muita coisa para tentar melhorar os meus resultados. E assim, para quem trabalha com produto digital, a grande questão é a geração de leads, a geração de contatos, né? São pessoas que podem se interessar pelo seu negócio, que têm interesse naquele seu assunto. Então, eu comecei a usar o Facebook para geração de leads, consegui até fazer alguma lista, mas eu sempre chegava a um ponto que eu ficava num gargalo, eu começava até a achar que o meu público não estava mais ali, era realmente um problema muito grande. Eu consegui avançar em relação a essa questão de geração de leads. E o que aconteceu? Eu começava as campanhas iam para o custo muito alto, então elas iam encarecendo muito, e eu via que eu não estava tendo resultado, retorno, né? E aí eu desligava as campanhas, aí ficava sempre nesse ciclo. O que você começou a fazer de diferente que começou a dar certo os seus resultados, né? O número de leads começou a aumentar e você já fez lançamento de 2 turmas desse treinamento, é isso? Isso, eu já fiz lançamento de 2 turmas desse treinamento, eu já tenho 18 alunos participantes. E o que eu fiz, na verdade, né? No início, eu listei os principais pontos em termos de profissão, instituições de ensino que essas pessoas poderiam ter passado, né? Então, eu fui fazendo os anúncios baseados nesse tipo de critério, ou esses interesses mais específicos. Então, o primeiro passo que você fez foi listar aonde que meu público pode estar. Profissão, formação acadêmica, interesses. O que eu fiz? Eu selecionei para cada anúncio só um tipo de interesse. Antes eu fazia um bolo, botava um monte de interesse no anúncio. Eu fui realmente usando as opções de critérios de anúncio para entender cada público de forma diferenciada. E agora tem uma sacada interessantíssima aí no meio dessa conversa. O que você começou a fazer de diferente foi criar as campanhas com um interesse ou menos interesses por campanha. Então, ao invés de você ter uma campanha com 50 interesses, você tinha 50 campanhas e cada uma delas com cada interesse. Assim, você poderia saber qual segmentação estava gerando mais resultado para você. Porque quando a gente coloca tudo num bolo só, a gente não tem noção de qual segmentação está efetivamente funcionando, isso? Exatamente. Outra coisa que eu passei a fazer foi usar o Pixel, porque antes eu trabalhava pensando no clique, mas às vezes um determinado público pode clicar e não colocar o e-mail e não converter. Então, eu passei a fazer isso também, isso me dá muito mais segurança, porque você realmente sabe onde que você está colocando dinheiro e de onde está vindo aquele prospecto, né, aquele público. Então, mudou a maneira como que você até avaliava as campanhas. Antes você olhava os cliques, você queria gerar lead, você começou a usar então o pixel de conversão do Facebook. Para quem não sabe, né, o pixel de conversão é um pedacinho de código que a gente coloca nas páginas de conversão. Depois que a pessoa compra, se cadastra, marca lá aquela conversão e o Facebook sabe qual anúncio a pessoa clicou e qual que está gerando conversão. Então você começou a separar os conjuntos e ver quais estavam gerando mais leads. Mas hoje em dia, né, quanto que custa mais ou menos a tua geração de lead? Quanto que você paga em média por lead? Tenho pago em torno de R$1 por lead, às vezes até menos. Depois que eu fiz essas mudanças, eu tenho conseguido esses resultados. Muito legal. E acho que o mais importante, o maior aprendizado que fica aqui do teu caso especificamente, é o medir as conversões e a medir a métrica certa. Enquanto você estava medindo a métrica errada, estava tudo caro, na tua opinião. A partir do momento que você começou a medir a métrica certa, o jogo virou. E em vez de pagar R$1 por clique, você está pagando agora R$1 por lead. Realmente mudou bastante, tanto o custo do investimento que eu estava fazendo, né, até o próprio engajamento, a questão orgânica. Se as pessoas gostam do conteúdo que você posta, se você posta algo interessante, que realmente vai ajudar aquelas pessoas, elas compartilham, né, se espalha com
uma facilidade muito maior do que se você posta e aquilo não vai para frente. Então, mudou bastante. E quando a gente está também em lançamento vendendo, eu passei a mostrar certos conteúdos para essa minha lista de possíveis clientes. Então, você utilizando essas técnicas facilita que você tenha os resultados. Realmente, eu sinto que eu estou no caminho certo para conseguir fazer mais vendas e ter muito mais clientes. Legal, então show de bola. Então você que está com dificuldade aí para geração de leads, seja para o teu infoproduto, se você for lançar algum produto digital ou para o seu negócio de maneira geral, eu acho que a estratégia aí que a Karina aplicou vai te ajudar demais a aumentar tanto a sua geração de resultado, mas o mais importante, saber o que está funcionando e o que não está, para você deixar de gastar dinheiro onde não deve e efetivamente colocar o seu orçamento, por maior ou menor que ele seja, aonde aí está dando mais fruto, certo? E o seu tempo, né? Porque você faz as campanhas, fica horas fazendo a campanha e analisando e olhando. Se você gerencia aquilo de uma forma melhor, você tem mais tempo livre, mais tranquilidade para você poder pensar em outras coisas, né? Então aí é otimizar o teu tempo para você aplicar uma maneira mais efetiva que gera mais resultado e produzir outras coisas para o seu negócio aí no seu dia a dia.